Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no nosso estudo bíblico. Estamos falando do capítulo 14. Vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar dando sequência aqui nos estudos. Vilmar, você pode orar para a gente, por favor? Bom dia, a paz do Senhor. Posso sim. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaríamos de estar agradecendo, Pai, por essa noite que nós tivemos, por essa reunião que nós estamos aqui, Pai, para aprender um pouquinho mais a sua palavra. Que o Senhor venha usar, Pai, nossos professores, a cada um aqui presente, Senhor. Que o Espírito Santo ilumine também, Senhor, para que nós possamos entender, Senhor, as suas palavras. É isso que eu te peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Vilmar. Bom, então, dando sequência aqui aos nossos estudos, né? A gente está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, olhando aqui na nossa estante. A gente sabe que é uma carta direcionada para a igreja, para orientar alguns problemas que foram relatados para Paulo, né? Então, Paulo, ele tem muita instrução aqui. É muito importante para as igrejas o estudo dessa carta aqui, né? O Edgar, você pode fazer um teste no seu áudio só para a gente ver se tá dando para ouvir você? Edgar, abre o microfone aí para a gente ver. Abre aí para ver, só para eu ver se... Você está me ouvindo? Sim, Ah, tô. legal. Sim. Então tá bom. Legal. Teste concluído com sucesso. Teste ok, não, ok. Cabo canaveral. Tá certo. Então tá bom. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente está no capítulo 14, né? Lembrando que esse conjuntinho aqui de capítulos, né, ele fala sobre dons espirituais, né? Uma questão muito importante e relevante para as igrejas. No capítulo 12, a gente já viu, Paulo ele fala o que são os dons espirituais, ele relata uma série de dons, né? Ele fala o que é, ele fala que é individual, cada um tem um dom, mas que o importante é a gente utilizar isso no conjunto. Ele deu um exemplo do próprio corpo humano, né? Como é que os membros do corpo, eles trabalham em prol do corpo, né? Então, ele também explicou que não pode haver nem sentimento de inferioridade, nem de superioridade, né? Não pode ir lá o dedinho achar que ele é menor do que o olho, né? Ou o coração achar que é melhor que todos, ou o cérebro achar... Porque cada um tem a sua importância, todos são importantes, né? Então, a gente já viu isso lá no capítulo 12. E aí, no 13, Paulo veio, né, rechear aqui essa questão falando do amor. Ele veio, trouxe o amor, disse o que é o amor, o que não é o amor e o que faz o amor. Porque ele quis mostrar para a gente que sem o amor não adianta nada a gente ter todas esses dons, essas habilidades, se a gente não souber usar com amor. E ele coloca muito claro, né? E agora no capítulo 14 ele vai fechar esse assunto, ele coloca muito claro que os dons espirituais, o objetivo principal é alcançar o outro, alcançar o próximo, edificar o próximo, é consolar o próximo, é exortar o próximo. Então, diante disso, se o foco é tanto a gente usar os dons para o próximo, né, focando no próximo, então ele veio rechear aqui no capítulo 13 o amor, que sem amor não adianta nada. E com o amor, tudo fica mais fácil. Ele é um remédio que cura todos aqueles problemas que ele vem trazendo. E aí, já falando do amor, e aí no capítulo 14, que a gente começou a falar nos domingos anteriores, ele está dividido em 3 blocos, a gente viu isso, né? No primeiro bloco, ele estava falando sobre o dom da profecia ser superior ao dom de línguas, ele deixa muito explicadinho o porquê disso. Ele se concentra, para dar esse exemplo, ele se concentra nesses 2 dons, o de línguas e o de profecia. Por que ele se concentra nesses 2? Porque é onde o de línguas estava dando um pouco de distorção, estava dando de problema, e ele foca que
o de línguas, o foco é a edificação da própria pessoa, é você com o Espírito Santo, fazendo assim seu fortalecimento individual, espiritual, e o dom de profecia, que é um dom abrangente, não é a questão apenas de profetizar o futuro ou coisa assim, não é, é a entrega mesmo da palavra, é como você leva a palavra para as outras pessoas. O foco é o outro, é o próximo. Então, é por isso, nessa comparação, é que ele vai explicar por que ele entende que o dom da profecia é superior ao de línguas, porque o foco ali no culto, como é o próximo, e um dos principais dons, que é entregar a palavra para o próximo, é muito, muito importante dentro do projeto de Deus. Muito, muito importante. E é isso que ele vem mostrar isso para a gente. E aí, também, ainda no primeiro bloquinho, ele para dar a introdução nos próximos, ele vem falar do culto racional. Ele veio falar, a gente já falou sobre isso, que a gente tem que estar com a mente e o espírito, né, conectado. A gente precisa orar em espírito e também estar com a mente conectada, porque a gente precisa estar atento, sabendo o que está fazendo, a gente precisa ter um culto racional. E a gente vai entender por isso, porque ele está dizendo isso pela situação de Corintos na época, que isso a gente vai falar mais um pouquinho também. E aí, antes de terminar esse primeiro bloquinho, ele fala sobre entendimento, instrução e juízo. Então, entendimento, nós temos que saber, temos que nos preparar, temos que entender a palavra assim para poder instruir, passar para as pessoas. Quando a gente vai entregar a palavra, nós temos que estar bem preparados. E o juízo? O juízo aqui que a gente já viu também. Quando ele fala de juízo, ele está falando da gente, não é ficar julgando as pessoas, não é isso. Juízo é a gente analisar se o que está sendo dito está correto, a gente entender bem para poder passar para frente. A gente precisa, sim, validar, falar, será que isso aqui é bom ou não para a igreja? A gente tem que fazer juízo das coisas antes de entregar. Então, ele fala sobre essa questão. E aqui, nesse segundo bloco que a gente leu no domingo passado, ficou um pedaço aqui para a gente entender e comentar. Eu vou fazer isso agora, né, do versículo 22 para frente. Tem um ponto importantíssimo aqui para a gente comentar. E, na sequência, eu vou ler sobre a ordem no culto, que é o terceiro bloco, onde Paulo fecha esse assunto dos dons espirituais e da necessidade de ter um culto em ordem. E a gente vai entender por que tinha essa desordem na época, lá na igreja de Corinto. Tá bom? Bom, aqui, do versículo 22 para frente, eu queria chamar a atenção em dois pontos importantes que Paulo ensina para a gente. Isso daqui vai ser muito, muito importante para a nossa igreja, sim. Bom, a gente já leu, mas eu vou ler de novo, porque a gente não comentou e não explicou no domingo passado. Ó, do 22 até o 25 só esses 3 versículos. 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, ao entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Bom, esse trecho aqui eu quero comentar antes da gente seguir para o texto de hoje, porque tem 2 pontos importantíssimos aqui para a gente não deixar passar dentro do nosso estudo. Então, quando ele fala aqui no 22 que a língua, né, o dom de língua, é um sinal para os não crentes, não é um sinal para os crentes, e sim para os não crentes ou incrédulos, ele está falando o quê? Que para os crentes,
não é um sinal para os crentes, porque o crente já entende, ele já sabe que quando alguém está falando em língua, está se edificando, ele com Deus, ele com o Espírito Santo, eles estão ali se fortalecendo, se conectando. Então, para ele, para outra pessoa, a pessoa entende que não é com ele, é lá com ele. Agora, para os incrédulos é um sinal, sim, e a gente vai ver aqui. É um sinal, é isso que ele quer dizer. Pode ser um sinal até ruim, que pode... Até o Edgar deu o testemunho dele no domingo passado. Né? Então, é nesse sentido que ele fala que não é um sinal para os crentes, mas pode ser para um incrédulo que entrar na igreja. Agora, aí ele fala, mas a profecia... Aí, então, a profecia, que é a entrega da palavra, que é você levar a palavra, é você orar pela pessoa, você falar do evangelho para a pessoa. Aí ele fala, aí não é para os incrédulos. Se você levar a palavra para alguém que não acredita, que não é cristão e não acredita naquilo, então aquilo não vai afetar ele. Mas para quem crê, sim. Então ele fala que é profecia. Quando você leva para outra pessoa, essa pessoa crê, então realmente serve para ela. É nesse sentido aqui. Então, ele fala, aí é na sequência aqui dos versículos, ele fala, então, se todo mundo ficar falando outras línguas e entrar pessoas indoutas ou incrédulos ali, não dirão que estás louco? Aí a gente vai falar que realmente é aquilo que a gente já falou, né? O testemunho do Edgar no domingo passado, a gente já falou sobre isso. Então, ele quer dizer isso mesmo. Se está todo mundo falando em línguas, se entra alguém que não entende isso, ou incrédulo, vai ficar confuso, vai ficar confuso. E eu quero hoje aqui, nesses versículos, dar um testemunho meu aqui. Aconteceu comigo na nossa igreja, e isso é importantíssimo para a gente, no bom sentido, que é a instrução de Paulo aqui, no versículo 25, ele vem falar o objetivo principal de um culto, o objetivo principal de quando a gente aborda outra pessoa, de quando a gente vai levar a palavra para outra pessoa. No versículo 25, eu até queria ler aqui de novo, ó. Quando todos profetizarem, quando você for profetizar, você for orar, você for levar a palavra, quando alguém está pregando, orando e falando com você sobre o evangelho, o que pode acontecer? Versículo 25. Vou insistir aqui, ó. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de nós. O que eu falo que aconteceu comigo? Né? Quando eu entrei na igreja, né? Ele fala aqui de indoutos ou incrédulos, né? Eu era indouto, não era incrédulo não, porque eu acreditava em Deus, eu era um cristão quando eu entrei na igreja, mas eu era um indouto. Né? Eu não sabia, eu não conhecia, eu não sabia o que era. Quando eu cheguei na igreja e eu escutei a palavra, pessoas me enviaram palavra, eu escutei pregação. Eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu fui lá, eu lembro das palavras do pastor, eu lembro das palavras que eu ouvi de algumas pessoas dentro da igreja. Aquilo lá me impactou, sim. Aquilo lá positivamente. Quando eu vi aquele culto, quando eu entrei naquele culto, hoje em dia o nosso culto não tem a desordem daquela época do Corinto, tá? Que fique bem claro que hoje os cultos já são bem maduros, bem preparados, muito bem preparados até, eu acho que isso é importante a gente salientar, tá? Mas na época existia confusão lá. Era começo, né? Tudo lá em Corinto, era começo ainda da formação das igrejas. Então, quando eu cheguei lá, que foram entregar a palavra para mim, aquilo fez sentido. Então, eu queria colocar aqui, quando a gente entrega, expõe as escrituras, as pessoas são afetadas. O Espírito Santo usa as pessoas para isso. E muitas vezes, as palavras, quando ela chega, ela nos alcança, parece que é com a gente, né? Fala, mas será que ele sabe da minha vida? Né? Aí a gente entende, a gente é tocado. O Espírito Santo, ele aplica a verdade de Deus na vida das pessoas. E é nesse momento, é muito importante isso. O coração, ele fala aqui, o coração, os segredos do coração é descoberto, o coração da pessoa é descoberto. É nesse momento que você fala, realmente, Deus está aqui na nossa igreja,
Deus está aqui falando comigo. Então, aqui para mim é a coisa mais importante que Paulo fala quando ele compara esse dom de profecia com o dom de línguas, quando você vai afetar outra pessoa. Eu lembro que quando eu fui em outras vezes, eu vi as pessoas falar em outras línguas, eu não entendia muito bem, mas uma vez eu fui lá, o pastor, eu vi o pastor explicando o que era o dom de língua, como que ela edificava cada um, aí eu entendi, ficou tudo claro para mim. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o dom da palavra, o dom da profecia, realmente esse que vai tocar as pessoas, vai descobrir os segredos do coração, e ali vem o quê? O objetivo principal. Ali as pessoas são exortadas, são edificadas, são consoladas. É com esse dom. E foi assim que eu fui tocado, foi assim que eu fui transformado, foi assim que eu cheguei. E é isso que a gente precisa ter na igreja. É essa consciência que Paulo vem aqui nesse versículo, falando por que ele está falando que o dom da profecia é superior ao dom de língua. Só por isso, no culto. E aí agora ele vai entrar para falar sobre ordem no culto, que é o nosso foco de hoje. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu ler? Eu, Edgar, levantamos a mão e o pastor está com a mão levantada. Bom dia, paz do Senhor a todos. Marcelino, em cima disso que você está falando aí, eu também acredito, eu falei já várias vezes que Deus não fala comigo diretamente, assim, no púlpito, mas, assim, uma vez aconteceu, logo no início não da minha conversão, mas quando o Edgar começou a ir para a igreja. Eu me lembro que, assim, eu estava muito, assim, foi um momento, assim, que o Edgar estava, assim, muito resistente para ir para a igreja, para as coisas de Deus, né? Ele estava começando, ele estava muito resistente, e eu não frequentava ainda a nossa igreja, eu frequentava outra denominação, uma igreja muito grande, na época acho que devia ter umas 1.500 pessoas nessa igreja, né, nessa denominação, e assim, foi difícil, o Edgar foi uma pessoa muito difícil, porque ele é muito questionador, ele é uma pessoa muito resistente, todo mundo conhece ele, sabe disso, mas Deus trabalhou na vida dele de uma maneira, assim, bem especial, vamos dizer assim. Trabalhou mesmo, colocou ele em contato com a palavra de Deus, mas enfim, não era isso que eu ia falar. Mas eu lembro que assim, eu ia, né, já ia na igreja há algum tempo, e eu levava as crianças para a igreja. E esse dia, eu lembro que ele assim, ficou enrolando muito para ir para a igreja, e a gente quase que não foi para a igreja. Eu fui muito triste, eu fui com o coração assim muito entristecido, tinha chorado muito. Aí eu fui e quando nós chegamos lá já era o fim, já estava atrasada para variar, né? Naquela época também já era assim. E eu sentei lá no final da igreja e tinha muita gente na igreja. E eu lembro que assim o pastor na época, e aí essa igreja não era muito disso também. E começou o culto e ele parou e ele falou assim: eu estou saindo totalmente fora do que eu ia pregar aqui, mas Deus está dizendo isso, 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 isso. E assim, ele foi falando, era para mim que ele estava falando. Deus vai trabalhar, Deus vai fazer, Deus não sei o quê, Deus está mandando dizer que ele vai fazer. Tinha, acho que 1.500 pessoas lá. Pode ter sido para outra pessoa também? Pode. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo. Deus ia mudar aquela situação. Naquela época, sei lá quantos anos atrás, nem lembro mais quantos anos atrás, acho que uns 20, vamos colocar uns 20 anos atrás. Deus vai fazer, Deus vai mudar essa situação, Deus vai transformar essa situação. Acho que mais de 20 anos. E ele falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir, sabe? Então, dentro de 1.500 pessoas que estavam ali, Deus falou comigo, através de uma pessoa que, depois daquela vez, eu nunca mais vi aquele pastor fazendo isso, falando diretamente assim, sabe? Então, assim, Deus fala através da profecia, e foi uma profecia para a nossa vida. E a partir dali teve essa transformação, o Edgar foi se envolvendo, é onde ele se batizou, e foi havendo essa transformação na vida dele. Então, Deus pode fazer isso sim, de falar. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém Amém. quer falar antes de eu fazer Amém. a leitura? Pastor? Não, eu só estou ouvindo aqui, mas achei interessante e é bênção, né? A transformação que Deus fez na vida do Edgar. E Deus continua fazendo, né?
E nunca esquecendo que a maior profecia que existe é a própria palavra de Deus, né? Por Exato. isso que é super importante você ler a Bíblia. Alguém fala assim, Deus tem uma promessa para mim. Fala, você leu aonde a promessa? Uma irmã profetizou. Glória a Deus por isso. Aí você vai na Bíblia, a Bíblia está cheia de promessa, cheia de bênçãos. Então, nós nunca podemos esquecer. Os dons é muito importante, né? Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu fui no culto, eu não era evangélico, né? Aí, quando eu fui no culto, aí era um culto bem pentecostal da Igreja Renovada, no início dela, aí a pessoa começava a falar língua estranha, tudo falando língua estranha. Aí eu cheguei e falei assim, né, para Edmé, eu não estou entendendo nada, eu vou embora daqui, né? E Deus não é surdo, né? Aí depois eu louvo a Deus que Deus depois um dia me corrigiu, como me converti. Realmente ele não é surdo. O povo ali estava glorificando o nome dele, né? Então eu louvo a Deus por isso e pela transformação que Deus tem feito em muitas vidas. E também eu vim pela dor, mas muita gente vem pelo amor. Pessoa que vai querer o Marcelino foi pelo amor. Então a conversão se dá como? Através, né, de alguém que está passando luta, que vai na igreja e Deus fala com a pessoa através da palavra ou através de uma mensagem profética. Se for de Deus, ele vai sentir. Ou senão também Deus fala com aquela pessoa que sempre foi bênção, foi na igreja, gostou, ficou e cresce, né? Então, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito, especialmente na nossa igreja e na vida do Edgar, né? Edgar, por exemplo, veio para a igreja sem ter o quê? Ele não sentia nada, segundo a Rosi, né? Mas ele foi lá e eu louvo a Deus pela bênção que ele é hoje na nossa igreja e sempre será bênção, né? Amém. Amém. E ontem, por exemplo, no nosso culto, né? Agora a gente vai ler a última parte, onde ele vem falar sobre a necessidade de ordem no culto. O culto público, ele precisa ter ordem, né? Nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero também chamar a atenção, antes da gente ler, porque existe uma diferença, né, entre aquela época e hoje, né, que levam a gente a entender melhor também o texto, né? Ontem, por exemplo, né, o culto falou comigo, né? Fui no culto e a mensagem parece que foi para mim. Na verdade, Deus usa as pessoas, usa as mensagens para falar com a gente, né? Então, é muito importante realmente a palavra, o dom da palavra, saber explicar, saber se preparar para levar a mensagem para as outras pessoas, porque a gente é realmente impactado por esse dom, né? Então, por isso que Paulo fala sobre essa questão da importância do dom da profecia, que é o dom da palavra, que é o dom da pregação, que é o dom de você levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, eu vou ler aqui o último bloquinho, onde ele fala da necessidade do culto. Fala, Edgar. Deixa eu só fazer um comentário. A gente tem ali, você tinha comentado só uma coisa rápida sobre a questão do indulto, né? Você falou indulto, talvez não ficou muito claro, eu imagino, aí pela... tá. O douto, que é o doutor, ele entende daquela Não é área. entendido. E o Indulto não é indulto é o entendido. contrário do doutor. Doutor, o que o senhor tem para me receitar? O doutor, pelo conhecimento dele, me prescreve a receita ali. Então, ele tem conhecimento. E o indouto é aquele que não tem esse conhecimento. É só isso. Às vezes a gente fala indouto, como que é isso, né? Então, só doutor e não doutor, né? Você é doutor disso? Não, então deixa que eu vou receitar, né? E seria Boa, isso. boa. Eu não ia falar isso, mas a questão daquela Rose estava comentando, né? Deus, ele recebe a gente ali, né, na igreja, como me recebeu, como me deu a condição de chegar a hoje, entender, né, muita coisa daquilo que ele quer para a minha vida. Mas tem essa particularidade ainda do questionamento, que é uma coisa nata minha e possivelmente de alguns não tanto, alguns um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, as características de cada um que estão ali dentro da igreja são respeitadas, né? E devem ser respeitadas pelos irmãos também, na questão de como você age dentro da igreja. Se você é uma pessoa um pouco mais de falar,
um pouco mais introspectiva, um pouco mais de questionar, o outro não, né? Então, eu hoje não deixei de ser questionador, né? Eu Sim, ainda sou de ouvir e falar, peraí, deixa eu ver aqui, né? Deixa eu ver nesse livro aqui, deixa eu ver o que diz sobre isso. Então, ainda sou assim, ainda vou em alguns cultos e ouço e falo, pera lá, que é isso aí? Que coisa estranha é essa? Eu nunca vi na Bíblia. Deixa eu ler aqui, deixa eu procurar. Então, eu ainda sou questionador. Eu gosto de ouvir e, na dúvida, falar: peraí, vou em casa na noite, à tarde e tal, no final do culto, e vou procurar, alguma coisa está errada. Então, isso é importante também, né? Agora, a gente não pode questionar aquilo que Deus está falando na Bíblia no sentido literal ali. Ele fala que não façamos tal coisa, não façamos tal coisa, né? Essa história de, mas Deus, o que devo fazer? Deus está falando, né, literalmente, não faça tal coisa, faça tal coisa. E a pessoa começa a questionar a própria escritura, as próprias escrituras, né? Então, isso não é um questionamento racional. Aí passa a correto. ser uma coisa, um posicionamento anátema ali fora da Bíblia. Isso não é bom. Isso não é crescimento. Isso não é saudável. Então, questionamento por questionar, não, né? Então, eu sempre falo para a Rose, se eu estou falando, não é porque eu quero confusão, não, é porque está fora da palavra. Então, Isso aí. isso é necessário que seja alertado aquele que falou que aquilo tudo não tem a ver com a palavra, aquilo pode ser um posicionamento pessoal. Então a gente precisa tomar cuidado como, né, como falar Uhum. sobre isso, como corrigir irmãos. Se você tem conhecimento, se você é douto, corrija. Se você é indouto, não corrija. Você não conhece, você não sabe, então passe para quem entenda, né? E outra coisa que eu queria comentar, e que é importante também, na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus ali, quando Paulo fala nos textos das cartas para as igrejas, né? E quando ele fala especificamente ali em Coríntios, e fala para a nossa igreja hoje, ele fala muito nos dons, sempre com o intuito, com a necessidade de você utilizar esses dons. Não li ali, mas a Rose está rindo ali, eu não sei o que é. Mas a necessidade vou voltar na leitura aqui para saber o que ela falou. A necessidade de você, quando você fala em línguas, ou quando você está profetizando, ou quando seu dom é específico, que seja para edificar tanto a igreja, a você, mas sempre pensando no próximo. É muito comum Paulo falar sobre isso, né? Você pensar no próximo, pensar no irmão do lado, pensar naquele que está necessitado, pensar naquele outro. Eu vou falar bem rápido, Isso aí. senão vai dar 11h30 da manhã. Mas assim, eu lembro bem vou contar um testemunho de uma outra pessoa, mas muito rápido, e vocês já devem ter ouvido até, porque é muito, muito clássico. A pessoa chegou para falar com o pastor que estava indo para um trabalho nas ruas, distribuir alimento, de falar da palavra e tal. E ele chegou com um problema, e falou: pastor, eu preciso muito falar de um problema meu. E aí, quando ele chegou, aquela pessoa falou assim: olha, agora eu não posso ouvir, mas vamos comigo distribuir esse alimento? Vamos, né? Tal, vamos embora. E ele foi junto com aquele pastor e tal, e distribuíram alimento, falaram, oraram e falaram com as pessoas e tal. Quando ele voltou, o pastor falou: fala aí qual o seu problema, vamos conversar. Ele falou: meu problema é irrelevante, meu problema não é nada, meu problema é simples e eu posso resolvê-lo, porque isso é muito simples. Eu não tenho problemas, né? Quando ele viu o que é um problema, quando ele viu a gravidade daqueles irmãos que não tinham a Cristo, que não tinham alimento, que não tinham apoio, que não tinham o carinho, não tinham o amor, e ele foi lá levar um problema que seria tão, né, irrelevante até, ele falou: não é nada, deixa para É. lá, isso vai se dissipar. Então, assim, quando ele pensou no próximo, quando ele focou a vida dele no próximo, que estava mais necessitado que ele, aquilo que ele tinha se dissipou. Aquele problema dele foi embora. Então, Paulo fala muito ali nos textos, edificação para a igreja. Está edificando alguém? Está edificando a igreja? Está edificando só a si próprio? Espera aí. Vê se isso, quando você tiver de uma forma coletiva, vai edificar alguém? Não, então, sabe? Então, isso não tá surtindo efeito ali. Então, existe um momento para você se preparar para a guerra e ir para a guerra. E existe um momento de você chegar na guerra preparado. Né? Então, você
ora em língua, se prepara, se edifica, e aí naquele momento ali, em que irmãos precisam da sua oração, no momento que precisa de uma ação sua, você está edificado e está pronto para lutar. Você está já preparado. Então, existe momento para orar em línguas, existe momento para profetizar, existe momento, profetizar até no caso aí da Bíblia, para falar da palavra, não só de profetizar no sentido de que a gente conhece nas igrejas. Eu vou profetizar, eu profetizo na sua vida isso e aquilo. Não. Profetizar no caso de falar o evangelho, Isso, de é mais profetizar abrangente. a palavra. De quando Isso. você está falando da palavra de Deus, você está profetizando baseado na palavra. Deus fala que, e aí você profetiza sobre a pessoa, mas baseado na palavra, no Isso. conhecimento, no douto que a gente está falando ali. Não no indouto, no douto, no conhecimento, doutorado, no conhecimento da palavra. Né? Então, é de se pensar naquilo que Paulo fala nesses textos. Não de uma forma individual, mas de uma forma coletiva, né? Na edificação do corpo de Cristo. Já Sim. falei até demais, mas Não, agora eu vou não, ler o tá que a certo. Rose falou aqui. Vamos Tá ver. certo, porque é para o bom entendimento, né, Edgar, do que está escrito, de qual é o recado. Sim, de entender esse texto de Coríntios de uma forma coletiva, de uma forma em que você entenda as necessidades daquele grupo e o porquê você está naquele grupo inserido. Você está lá para ajudar os irmãos, para ser edificado da maneira em que os próprios irmãos, crescendo na fé, possam te edificar também através da palavra. Né? Sim, e ainda no final, a gente ainda vai, eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei, mas a gente ainda vai ver aqui, por exemplo, que ele fala não proibais de falar em outras línguas, que Paulo, ele valida assim, nós vamos ver isso, Paulo valida o dom de línguas, só que o que ele quer chamar atenção aqui é outra coisa. Ele Ordem e valida, decência. Ordem e decência. ele está dizendo É do isso aí. uso adequado do dom, Sim. é isso, O e ele pastor está deixa isso pregando, né, muito claro, a Marcelino? gente vai ver isso. O pastor está pregando, o irmãozinho falando em línguas alto do lado do É pastor. isso aí. Não há Isso pastor que já não é pregue, uma. Isso, não há exato. pastor que pregue nesse momento. Chega uma hora que o pastor não sabe nem o que ele está falando mais. Então existe um momento, né? E mesmo o pastor, quando está pregando, de repente ele começa a falar em línguas e aí o povo que está lá na igreja fica olhando para o pastor. E agora? O que eu vou fazer, né? Vou aguardar? Vou embora? O que eu faço, sabe assim? Então, existe um momento para isso. Eu ouvi um pastor uma vez que pregava, de repente ele começou a falar em línguas e não parou mais. A igreja quase que foi embora, sabe assim? Então, isso era no rádio, na verdade, né? Quase que todo mundo mudou de rádio, porque não estava mais tendo sentido, né? Então, tudo tem seu tempo e a ordem que ele está falando no culto, né? Isso Amém. não quer. Ô, pastor, ainda antes de passar a palavra, nossa, esse assunto é muito bom mesmo, né? Eu queria até reforçar aqui, eu estava vendo o Vani aqui, reforçar o que o Vani falou domingo passado, e é verdade, né? Que a gente precisa também ter em mente que o nosso culto é um culto de alegria, ele é um culto de regozijo, ele é um culto para celebrar com entusiasmo, mas ele não deve fugir ao controle. Né? As mentes são atingidas, as emoções são alcançadas. Nós celebramos a Deus, mas a gente, como Paulo fala, a gente tem que estar sabendo, né, do que está falando. Né? Então, a colocação do Vani no domingo passado foi muito importante. Né? Fala, pastor. Amém, mas o Edgar já falou, eu acho que no culto, em resumo, assim, é ordem e decência, né? Tem hora para tudo. Por isso que é importante, antes de começar o culto, estar de joelho, estar em pé, sentar, mas orando a Deus. Agora, se no meio do culto, né, alguém se levanta e sente que Deus tem um recado, e o pastor está pregando, você tem que saber o seguinte, a maior profecia está sendo o quê? Na pregação. Na pregação. Agora, se a pessoa, o pastor que está falando coisas que ele não deve falar na pregação, que acontece também isso aí. Acontece muitas vezes. O pastor sai também fora do texto, sai fora da Bíblia e está falando muito dele, está desabafando alguma coisa, falando que não deve. Acontece isso. Mas com tudo isso, e se Deus quiser ainda falar com o pastor que ele não está correto, não é essa hora. É uma outra hora, conversa com o pastor. Porque se imagine só o que acontece na igreja, que já aconteceu isso aí. Imagina o tumulto que dá na igreja. Olha, Deus foi contra o pastor, entendeu? Então é perigoso, perigoso. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as pessoas que você leva para pregar. Né? Sim.
Tem que conhecer a pessoa. Quem quiser pregar, eu conheço esse pastor, porque a responsabilidade de ceder o púlpito é muito grande, né? É muito grande. Então, em resumo, é o seguinte, é ordem decente. Tem hora para tudo, tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Já aconteceu um momento assim de sentir que Deus ia trazer uma mensagem profética para a igreja. Mas depende. Essa hora é certa. Por isso que Deus dá o quê? O culto racional, Deus dá inteligência para a gente, né? E, como o Edgar falou, às vezes o pastor está pregando, começa 5, 6, né? Falando em língua estranha, e ninguém está entendendo nada. Não está entendendo. Então, tem que ir. Por isso que o pastor, a liderança, tem que ter o dom da sabedoria, discernimento, para saber o momento e a hora certa. Deus que abençoe. Fica na bênção. Amém. Pastor, só um último comentário sobre isso, deixa eu falar só um segundo. É quando você... Está me ouvindo? Sim. Quando Nós estamos. você... seria como você se preparar para a guerra no momento da guerra. Sabe assim? No momento em que a guerra está acontecendo, você está se edificando, está se preparando para a guerra na guerra. Sabe assim? Seria a pessoa se edificando, falando em línguas, no momento em que a coisa está acontecendo, né? Em que você está falando, que você está profetizando, que você está falando para a igreja, a pessoa está se preparando, está arrumando um instrumento dela, Isso. tá O Pior lixando falando do a açougue, ponta né? Do da açougueiro. lança. Lembra do açougueiro? Sim, sim. Ele tá cortando o bife, mas de vez em quando ele vai ali e dá uma afiada na faca. Sim, sim. No caso dele, né, as pessoas estão esperando e elas vão aguardar ali, né? É. Mas imagine o pastor está pregando, levando profecia bíblica, né? Profecia bíblica para a igreja, e o irmãozinho está falando em línguas no mesmo momento, atrapalhando o entendimento das pessoas. Então seria como você está afiando a sua lança no meio da guerra. Está lá uma batalha e a pessoa está afiando a lança lá, sabe? Então, não é o momento de afiar aquela lança. Aquilo deve ser feito antes da batalha ali, para você se edificar para enfrentar essa batalha. Mas no momento em que está sendo feito tudo isso, aí cale-se e ouça a profecia de quem está falando, de quem está pregando, de quem tá contando para ele, né, o que Deus tem, né? Então tem momentos para tudo, né? E essa ordem que Paulo vem a falar ali nesse texto, né? Sim. E mais alguém quer falar antes de eu estar falando sobre esse último bloco? Tá. Então a gente vai ler aqui esse último bloco, que Paulo vem falar sobre a ordem no culto. E então vamos ler, ó, do 26 ao 40. Vamos ler junto aí, tá bom? Eu vou lendo aqui, que é muito importante esse bloco. O que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou quanto muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier revelação ao outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas, eles estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem.
Irmãos, antes da gente fazer esse estudo desse bloco, nós vamos deixar para o domingo que vem. E eu vou explicar por quê. Aqui a gente tem muita coisa para trazer para vocês, eu e Edgar, sobre o momento de Corinto na época. Por que isso é relevante? Porque isso vai fazer com que a gente entenda muitas coisas que Paulo está falando aqui. Como eu já disse, naquela época, naquele contexto, existia uma questão muito importante na formação das igrejas, da onde estavam vindo as pessoas. Principalmente, Elzinha, a gente vai falar sobre essa questão da mulher. A gente já falou sobre isso do uso de véu, né? Lembra? E a gente vai também abordar um pouco dessa questão da fala. E quando a gente entender o contexto, entender algumas coisas, vai ficar melhor esclarecido. Isso a gente vai precisar de tempo mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque tem aqui 5 pontos muito importantes para a gente entender. E também eu queria falar sobre hoje, sobre o nosso culto de hoje, né? Quando eu cheguei na igreja, por exemplo, o que eu vi? Né? Eu não era evangélico. O que eu vi na igreja que eu gostei tanto, que eu me converti e estou aqui até hoje? O que eu vi? Porque hoje eu já vejo um culto em ordem, o culto bem preparado, as pessoas bem preparadas. A nossa igreja se preocupa com uma série de coisas que aquilo impactou a mim quando eu cheguei. Sabe? O louvor, por exemplo, ele está conectado com a palavra. Né? As pessoas se preocupam com o que vai ser levado. Não é um culto de qualquer jeito, não é uma desordem como a gente vai conversar sobre essa época lá da igreja de Corinto, sobre aquela mistura de gentes vindas de diversos outros cultos ou seitas. Então, quando eu cheguei na igreja, hoje a igreja já é uma igreja bem estruturada, sabe? Você não vai ter um pastor pregando sem que ele já se preparou, né? Você não vai ter um estudo bíblico com pessoas que vai sentar e começar a conversar cada um do seu jeito, do seu entendimento. Não! Vão ser horas de preparação. Quer dizer que as instruções de Paulo, elas vêm sendo seguidas, a igreja vem melhorando, as reformas que houveram, enfim, a igreja vem se preocupando, sim, em ser fiel à palavra, né? Então, tem uma série de coisas que já, né, aconteceram, melhoraram na estruturação das igrejas, que hoje a gente não vê mais. Tem outros problemas que persistem, que são coisas que a gente vê e a gente precisa tomar cuidado. São instruções de Paulo que servem para sempre. Então, quando Paulo vem e fala que a gente precisa amar o próximo, a gente precisa, às vezes, abrir mão de um direito para que o outro seja edificado, isso vai valer para sempre. Isso vai ficar na nossa cabeça para sempre. Então, isso a gente vai fazer no domingo que vem. A gente vai fazer uma introdução sobre isso, para que quando a gente entender o que está escrito aqui, né, que a Elzinha falou assim, eu quero entender aqui sobre essa questão da mulher ficar calada na igreja, vamos entender. Vai ficar bacana isso. Por isso que eu não vou hoje fazer o estudo desse bloco sobre a ordem no culto, porque a gente precisa contextualizar e não vai dar tempo de fazer hoje, a gente vai fazer domingo que vem. Pode ser? O pastor, acho que Vanderlei levantou a mão, pastor? Pastor? Eu acho que está da última vez ainda com a mão levantada, né? Não tenho certeza. Mas Marcelino, Então tá bom. o interessante desse texto aí é que ele norteia, né, como a gente pode trabalhar, né, dentro da igreja de uma forma que todos podem participar, né, com características específicas de cada um, né, sem que isso interfira na vida do outro de uma forma negativa, né? Exato. Você consegue edificar através da sua vida os outros, né, os que estão próximos, sem que isso, sabe, venha a causar um efeito contrário, né? Eu falo, o outro fala, o outro fala, o outro quer falar também, e daqui a pouco você tem uma feira ali, né? Uma feira livre, né? Onde Isso. quem gritar mais vende mais mamão, banana, laranja. Então Isso. não é isso, né? Quando você está na feira, você não sabe exatamente quem está falando, você tem que procurar, né?
E se você não tem essa ordem na feira, como não é proposto a ter essa ordem, dentro do culto precisa dessa ordem. Porque eu já entrei em cultos onde eu tive vontade de sair correndo, porque era tão confuso, e pessoas gritando, falando, pulando, enquanto pregava, Então, isso gera confusão, e Paulo estava notando isso na igreja, né? Ele tinha recebido relatos de pessoas que estavam falando, puxa, as pessoas estão agindo como agem em cultos pagãos, né? Isso, por isso que é bom a gente contextualizar. Sim, a gente vai estar falando da história, porque era muito comum naquela região o culto pagão, onde tinham danças, canto e, ao mesmo tempo, palavras, né, a Deus misturadas ali no culto pagão. Então, virava uma confusão onde ninguém se entendia. E isso não é de Deus, né? Porque Deus não é de confusão, como a gente ouve na palavra, né? Sim. Então, Paulo está reforçando. E hoje em dia, né, Edgar, vou dar um exemplo muito claro. Hoje em dia, quando o pastor está falando, não fica todo mundo quieto no culto? Não fica. Não. Então, ninguém nem percebe que... Não, estou falando assim, existe essa ordem, né? Não é assim, o pastor está falando e as pessoas ficam lá questionando, pastor, por que você está falando isso? E não sei o quê. Blá, blá. Isso hoje não acontece, mas na época acontecia. Sim, então, você ficar interrompendo, ou não deixar falar, ou ficar questionando, sabe? Como se fosse Não é mais assim. Hoje existe uma maturidade na igreja quanto aos cultos, quanto a você preparar um culto. Existe toda uma preparação. Mesmo eu e você, por exemplo, quanto tempo a gente fica se preparando para estar trazendo uma palavra aqui, certo? Mesma coisa o grupo de louvor. Quantas vezes se reúne na igreja? E as palavras, quando vai ser dito, quem que vai pregar? Existe um preparo? Existe. Então, hoje em dia, já existe uma maturidade que na época não existia, e nós vamos falar a semana que vem. Pastor Vanderlei, quer falar? Amém. Posso? Já pego a palavra, já encerro, já? Isso, porque já está nos minutos finais aí. O que eu quero dizer é o seguinte também, que é importante, que tem pessoas também que criticam tudo, né, na vida, né? Tem pessoas que criticam, você fala um A, não, ele podia falar o B. Na igreja é isso mesmo, né? Eu me lembro, como já falei para vocês, que quando eu fui na igreja, a igreja pentecostal, onde nós estamos, eu saí escandalizado, e depois Deus me censurou. Deus me censurou, porque eu falava, não, mas para que sabe? Glória a Deus, aleluia, todo mundo junto. Era aquele momento de glorificar a Deus. Eu, como uma pessoa, não entendi nada e falei para Edmé, mas Deus não é surdo, né? E quando me converti, Deus me corrigiu. Falou assim, você estava, eu pareci lá, eu no campo, numa visão, torcendo para o Corinthians, né? Que agora eu sou meio, sei lá, e gritando para o Corinthians, né? Depois eu tive outra visão, aquela igreja que eu critiquei, glorificando a Deus. Deus falou, eles estão glorificando o meu nome. Aí eu fui, Deus me selou. Então, tem dois perigos. Por isso tem que ter ordem no culto. É para orar. Né? Vamos todo mundo orar junto, pode orar à vontade. Né? Agora, quando está falando a palavra de Deus, aí tem que ter aquela referência, né? E não é que é melhor, a palavra de Deus não é melhor ou menor que o louvor, são iguais para mim. Entendeu? O louvor também, Deus fala através do louvor. Então, nós temos que participar do louvor. Tem pessoas que estão cantando lá, a pessoa não está cantando, não está louvando a Deus também. Então, nós temos que tomar muito cuidado em todo sentido, né? Especialmente quando se fala sobre os dons espirituais, né? É muito... Outra coisa também vamos falar depois sobre mulher, pregar. Primeira coisa, a Bíblia é para ser o quê? Estudada, meditada. Você não pode pegar um texto, de um texto só, e você querer fazer uma pregação ou censurar alguma coisa, né? É que nem aquela, a caixinha de promessa. Então, Deus falou comigo. Deus fala através da palavra de Deus todinha, a palavra de Deus. Então, é importante. Senão você vai pôr o dedo lá, vai colocar, deixa eu ver se Deus vai falar comigo, põe o dedo. Judas se enforcou, e daí? Como você vai falar? Então, por isso que é aquilo que o Edgar falou. Tem que ser o quê? Ter o texto, contexto e a história de Coríntios que nós estamos estudando. A história que estava acontecendo lá. Então, que nem mulher. A primeira mulher que pregou a palavra de Deus depois da ressurreição de Cristo, né? A pessoa foi uma mulher. Então, eu sei que tem até pastores. Não, mulher não pode falar. Isso vamos conversar semana que vem. Né? Amém. Que Deus abençoe.
E hoje, no nosso culto abençoado, né, que vamos ouvir a palavra do Senhor, e é uma pena que esse estudo de Coríntios era bom toda a igreja, né, aprender, que eu estou aprendendo também, e cada dia eu aprendo mais, né, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida, Edgar, pela sua vida, Marcelino, e por todas as pessoas que participam, né, eu louvo a Deus por vocês e que Deus continue capacitando a vida de cada um, né, para que haja um crescimento sólido na igreja, sólido. E o que faz a igreja crescer realmente é a palavra de Deus, né? E outra coisa que é muito importante também, nós não podemos esquecer que os dons por escrito é para nós buscarmos também, com zelo, né? Com zelo. Pai amado, muito obrigado, Deus, para a Escola Bíblica Dominical, muito obrigado por tudo, Senhor. Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer por tudo que nós estamos aprendendo. Pai amado, quero voltar a abençoar a vida do Marcelino e do Edgar, que tem uma grande responsabilidade de estar nos ensinando, Pai. E que o teu Espírito Santo esteja falando com eles. E que nós também, Pai amado, possamos estar com a nossa mente bem aberta para entender aquilo que o Senhor está transmitindo para nós. E que nós possamos, Pai amado, aprender. E também, Pai amado, divulgar aquilo que estamos aprendendo. Obrigado por tudo, Deus. Abençoa o culto de hoje, meu Pai. Cubra-nos, Pai, com teu sangue. Pai amado, traga as pessoas para receber a tua palavra. Pai amado, que este culto de hoje seja mais um culto de bênção, de libertação, de salvação. Pai amado, as pessoas que vão ouvir esse estudo bíblico, Pai amado, se porventura estiver precisando de uma cura, de uma libertação, do mover do teu Espírito, do esclarecimento, Pai, que seja uma realidade na vida de cada um. E que esse estudo, Pai amado, tenha poder também de salvação de almas. Obrigado por tudo, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai, a paz do Senhor. Shalom, Fica na bênção. Não, Pai do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Chegando todos. a hora do frango.